Bom dia a todas e a todos. Eu tenho dois prazeres em estar aqui. Primeiro, que é o tema que eu adoro falar, e depois, por estar na minha cidade natal. Então, é sempre muito bom retornar ao Salvador e conversar com vocês sobre longevidade. Eu gostaria de agradecer a equipe coordenadora, Maísa, Fábio, pelo convite de estar falando aqui para vocês nessa primeira palestra, nesse fórum que é extremamente importante e representativo para a história de Salvador e da Bahia, e do Brasil como um todo. Porque a dificuldade de falar de longevidade não acontece somente aqui na Bahia. Acontece no Brasil inteiro, quiçá no mundo inteiro. Então, é muito bom estar aqui no Fórum de Longevidade Ativa e Produtiva e de Valor. O meu roteiro da aula de apresentação de hoje, gostaria de falar rapidamente sobre a primeira revolução demográfica, o que pauta essa questão do envelhecimento. Também trarei alguns conceitos de longevidade ativa e saudável. Aí entrarei no segundo contexto, que é o mais importante hoje em dia, que é a segunda revolução da longevidade, que é a nossa escolha. Focarei na questão do capital financeiro com um enfoque maior na questão do trabalho e, por fim, a conclusão. Tentarei fazer isso em torno de 45 minutos, bom? Então, vamos lá. O mundo está envelhecendo. Vocês podem perceber aqui nessa figura, em azul escuro, os países que terão mais do que 30% da sua população constituída por pessoas de 60 a mais. Mas, além de estar envelhecendo, isso está acontecendo de uma forma muito rápida. Enquanto a França levou mais de 100 anos para dobrar a sua população de idosos, no Brasil isso acontecerá em menos de 30 anos. Dados recentes do IBGE mostram que nós temos aproximadamente mais de 15% da nossa população constituída por pessoas de 60 a mais, e em 2050 esse contingente aumentará para 31,4%. A cada 21 segundos, como o Fábio falou, nasce um 50 a mais. E a cada 28 segundos, um 60 a mais. E, obviamente, esse aumento dessa longevidade decorre de dois fatores. Primeiro, a queda da taxa de fecundidade. Hoje em dia, ela está no Brasil 1,57 filhos por mulher. 2,1 filhos por mulher é necessário para repor essa população, sem aumentar e sem diminuir. Mas, além disso, as pessoas também estão morrendo menos. E aí nós temos um aumento da expectativa de vida global, em que nós temos 50 era de cerca de 47 anos, e hoje nós temos cerca de 70 anos para homens e 75 anos para mulheres. E aqui no Brasil, a nossa expectativa média de vida atual é 77 anos. Aproximadamente 80 anos para mulheres e 74 anos para homens. Em 1940, uma pessoa chegar aos 50 anos, ela tinha expectativa adicional de vida de 19 anos. Atualmente, ela tem uma expectativa adicional de vida de quase 31 anos. Isso constitui a nossa grande revolução científica, social e política. É um motivo de termos orgulho. Por isso que eu digo que hoje em dia, a não ser que nós estejamos numa situação de grande desigualdade, envelhecer tornou-se nosso destino. Mas, como envelhecer não é o nosso destino? Como envelhecer depende de escolhas e de oportunidades, para que nós possamos colocar em pauta nossas escolhas. E aí, pensando nisso, em 1990, final da década de 90, a Organização Mundial de Saúde criou o conceito de envelhecimento ativo. Em 2015, o conceito de envelhecimento saudável. E ambos pautam-se por encarar o envelhecimento sob a perspectiva de curso de vida. Como nós nascemos, as escolhas e as oportunidades que tivemos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa adultidade, determinarão o velho que seremos. E quando a gente fala em velhice, a gente fala em tornar concreto os nossos desejos, as nossas possibilidades de agir, a nossa funcionalidade. E essa funcionalidade será preservada e será potencializada ao longo do nosso curso de vida. E nós podemos envelhecer de diferentes formas. Pegando aqui algumas alusões à literatura e ao cinema, nós podemos envelhecer no modelo Strudel, do livro As Viagens de Gulliver, em que ele tinha esse personagem que não morria,
mas que envelhecia com toda a carga de doenças associadas à velhice. E segundo Simone de Beauvoir, foi a mais triste descrição da velhice que ela já tinha ali. Ou seja, nós aumentamos a nossa expectativa de vida, mas não aumentamos de uma forma equiparada a nossa expectativa de vida saudável. Nós podemos envelhecer no modelo Dorian Gray, do Oscar Wilde, em que nós aumentamos a nossa expectativa de vida saudável de forma que ela praticamente se iguale à nossa expectativa de vida. Ou seja, nós morremos funcionais. Morremos sem toda essa carga de capacidade associada à doença. E isso foi um conceito que foi originado na década de 70 por um pesquisador americano chamado James Rice, que ele criou a teoria da compressão das morbidades. Se a gente consegue comprimir o aparecimento das doenças e as complicações dessas doenças até a fase final da nossa vida, ao invés de passarmos 10 anos acamado, nós podemos passar por que é muito melhor. Nós podemos envelhecer no modelo Peter Pan, e aí é um duplo dividendo. Nós aumentamos não somente a nossa expectativa de vida, mas também a nossa expectativa de vida saudável. E isso é que está, hoje em dia, fomentando várias empresas no Vale do Silício ao redor do mundo. Mas nós podemos, hipoteticamente, talvez daqui a algum tempo, envelhecer no modelo Wolverine, o modelo da Hydra, que é aquele em que eu não envelheço. Eu não tenho essas doenças. É o epítome do anti-envelhecimento. E como é que nós estamos envelhecendo? Infelizmente, a gente está envelhecendo no primeiro modelo. Tá bom? Esse é um dado da McKinsey que mostra que nós ganhamos em expectativa de vida, mas proporcionalmente nós estamos vivendo o mesmo tempo com a saúde ruim. Ou seja, em termos absolutos, nós aumentamos os anos em que nós estamos vivendo com um grau de incapacidade. E essa diferença entre expectativa de vida e expectativa de vida saudável, ela está em torno de 9 anos. 13 anos para mulheres e 10 anos para os homens. As mulheres envelhecem pior. Vivem mais, mas não vivem com melhor saúde. E isso é um tema que está sendo amplamente discutido hoje em dia. Os motivos disso acontecer. E isso é respaldado por alguns dados. Nós temos esse estudo Sábia de Saúde e Bem-Estar no Envelhecimento, que é um estudo multicêntrico, que pegou dados de 2015 e 2017 referentes a pessoas nascidas entre 51 e 55. E esses dados mostram um aumento de 66% nas taxas de hipertensão, 34% nas taxas de doenças osteoarticulares, 28% de diabetes, 24% de problemas cardíacos, 9% de câncer, 3% de fragilidade, 24% de dependência para atividades básicas de vida diária, tomar banho, trocar de roupa, se alimentar, 26% de atividades mais complexas e solitárias. E isso também é mostrado em dados globais. Nós temos que a prevalência em desordens mentais aumentou de 55% desde 1990. Existiu uma previsão de aumento de 17% em 2020 e 2040 antes da Covid. Os casos globais de demência aumentaram de 3 vezes. Hoje nós temos 50 milhões de pessoas com demência no mundo e em 2050 isso aumentará para 150 milhões de pessoas. E isso no contexto de mudanças climáticas, insegurança alimentar, as doenças infecciosas acontecendo, como tivemos recentemente na epidemia da Covid. E também no contexto de desigualdade, que limita acesso a serviços de saúde, onde nós temos discriminação não somente pelo gênero, raça, mas também a discriminação pela idade, orientação sexual e identidade de gênero. É esse o contexto que nós estamos envelhecendo. E aí que entra a segunda revolução da longevidade necessária, que é aumentar essa expectativa de vida, fazer com que isso aqui se aproxime mais para cá, de tal forma que essa curva se transforme em retângulo. Ou seja,
tentar chegar no modelo Dorian Gray e quem sabe esse modelo que e para isso nós temos que nos limpar esse nosso eu do passado, o nosso eu do futuro, e proteger esse eu do futuro. E aqui está representada a figura do Deus romano Janus, que é o Deus do começo e do fim. E para isso, para essa programação, nós temos que levar alguns capitais em consideração. O capital saúde, que aconteceu alguns comentários, o capital social, o capital aprendizado continuado, o capital financeiro, aqui vou começar um pouquinho sobre trabalho, que encaixa também em propósitos e mudança de percepção. E falando do capital saúde, a gente pode entrar aqui nesse modelo da American Heart Association, que seriam os 8 essenciais da vida. E esses 8 essenciais são compostos por controle da pressão, controle da glicemia, controle do colesterol, estar no seu peso adequado, não fumar, não beber, praticar exercícios físicos de uma forma regular, ter um sono de boa qualidade, que foi o último critério adicional, o sono. Mas nesse modelo entra também aqui os determinantes sociais da saúde. Ou seja, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu trabalho, quais são as possibilidades de acesso que eu tenho. E entra no topo a minha saúde mental, priorizando o meu estado de bem-estar, o meu estar presente no momento, a minha gratidão, o meu otimismo, o meu senso de propósito e tentando diminuir os meus agentes estressores, o meu pessimismo e minha depressão. E eu vou comentar um pouquinho deles com vocês, para vocês terem uma noção do panorama mundial do Brasil. Então aqui vamos falar sobre aqueles que muitos consideram o santo graal da longevidade. Exercício físico. Uma prática que o James Price, aquele da conversão da morbidades, mostrou que se for feita de uma forma regular, reduziria a nossa mortalidade em quase 30%. E como é que está isso? Nós estamos péssimos. Né? O Brasil, sobretudo. Então, o Brasil está ali, ó, naquele laranjinha, que representa que 40% a 50% da sua população não pratica atividade física no recomendado da Organização Mundial de Saúde. São 5 vezes por semana, 30 minutos de atividade moderada. E se a gente observar aqui nesse gráfico de baixo, ele mostra a prevalência por faixa etária desse problema de sedentarismo e mostra que ele se torna mais importante a partir de 60 anos de idade. Ou seja, sobretudo no momento em que a gente está precisando, a gente pratica menos. O outro fator, estar dentro de um peso adequado. Tem uma dieta saudável, uma mediterrânea, uma Mind's Diet. E a gente tem dados estarrecedores também da Organização Mundial de Saúde de 2022. 1 em cada 8 pessoas no mundo tem obesidade. As taxas de obesidade têm aumentado desde 1990, 2 vezes para o adulto e 4 vezes para o adolescente. E isso é gritante, porque nós temos doenças relacionadas à obesidade que começam a aparecer numa fase precoce da nossa vida. E aí isso mostra que, ao invés de nós estarmos indo na direção do modelo Dorian Gray ou Peter Pan, nós estamos fortalecendo o modelo estrutura. 2,5 bilhões de pessoas acima de 20 anos estão acima do peso. E desses, nós temos 890 milhões com diagnóstico de obesidade. Se a gente pega crianças abaixo de 5 anos, 37 milhões estão acima do peso. Entre 5 e 19 anos, 390 milhões estão acima do peso. E 160 milhões com obesidade. É por isso que a indústria da Ozempic está extremamente feliz. Sorrindo de um lado para o outro. Aí nós temos a questão do tabagismo. Dados da Organização Mundial de Saúde de 2023. 1,3 bilhões de pessoas fumam no mundo. 80% dos países de baixa e média renda, que são os países que predominantemente envelhecerão nas décadas sucedâneas. Mais de 8 milhões de mortes por ano são atribuídas ao tabagismo, com 1,3 milhões por tabagismo passivo. Mais de 65 mil crianças morrem por ano por doenças relacionadas ao tabaco.
E a gente sabe que o tabagismo está associado à doença cardiovascular e a mais de 20 subtipos de câncer. Álcool, dados de 2024. 400 milhões de pessoas, 7% deles acima de 15 anos, com transtornos associados ao álcool. E 209 milhões com diagnóstico de dependência alcoólica. Os mais jovens, entre 20 a 39 anos, têm o perfil de maior risco, eles são os mais afetados. Mas dados recentes mostram que após a Covid e durante a Covid, o consumo de álcool entre os 50 a mais também aumentou significativamente. Nós temos 2,6 bilhões de mortes determinadas pelo consumo de álcool. 1,6 bilhões por doenças não transmissíveis, 700 mil por ferimentos, 300 mil por doenças transmissíveis, e as mortalidades são maiores entre os homens. E aí nós temos um último fator adicionado que está tão em hoje em dia, que é a questão do sono. Nós temos essa pesquisa, que é o Global Sleep Survey, que avaliou 36 mil pessoas ao redor do mundo, que mostrou que 40% deles têm menos de 3 noites de sono com qualidade boa. 50% das pessoas se queixam de sonolência diurna, que é um marcador de sono de má qualidade. Somente 13% tinham sono com a qualidade adequada. Sono interrompido tem uma prevalência de 44% no Reino Unido e 42% na França. E essa taxa aumenta na perimenopausa e menopausa, que é também um dos fatores associados ao pior envelhecimento feminino e que é considerado um grande segredo da medicina, que afeta 51% da população mundial e ninguém comenta. E aí nós temos o uso de aparelhos digitais antes de dormir, que está se constituindo um grande fator para esse sono de pior qualidade. Só para vocês terem uma ideia da importância de você abordar essas questões, está aqui na prevenção de doença cardiovascular. Se nós adotássemos uma dieta saudável, nós reduziríamos o infarto em torno de 16%. Se bebêssemos com moderação, isso aumentaria, além da dieta, para 23%. Se além disso nós não fumássemos, 44%. Se além disso nós fôssemos ativos do ponto de vista físico e não sedentários, aumentaria para 64%. E se com tudo isso nós tivéssemos ainda dentro do nosso peso adequado, nós teríamos uma redução de 79% na incidência de doença cardiovascular. Não é preciso grandes remédios. O que você tem que ter é uma atitude preventiva. Mas isso não é somente em relação à doença cardiovascular. Em relação ao grande medo que nós temos ao ficarmos velhos, que é o de ficarmos demenciados, nós temos medidas também que, ao aumentarmos a nossa reserva cognitiva e diminuirmos a inflamação cerebral e a redução do dano cerebral, nós poderíamos, através da adoção desses 14 fatores, reduzir em cerca de 45% os casos de demência. Não existe medicamento que tenha esse poder. Isso através de adoção de medidas preventivas. Ou seja, como nós vamos envelhecer depende das nossas escolhas e oportunidades. Mas a gente não pode falar sobre envelhecimento sem falar do capital social. E aí nós estamos vivendo uma epidemia de solidão no mundo. Tanto que há aproximadamente 2 anos o governo norte-americano decretou isso como um grande problema de saúde pública nos Estados Unidos. O primeiro registro da palavra solidão, loneliness, nesse conceito, data da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial isso foi potencializado. As pessoas saíram das suas vilas, foram para grandes cidades, perderam seus vínculos, começaram a entrar no sistema de trabalho ininterrupto, várias horas por dia, perderam seus laços sociais. Mas hoje nós estamos vivendo um aumento exponencial da solidão. No contexto, a gente chama isso de anomia social, decorrente, obviamente, da tecnologia, do uso de mídias sociais indiscriminados e do fenômeno de globalização e polarização. Ou você pertence ao lado, a um grupo, ou você pertence ao outro, e os dois se antagonizam e não se falam. E aí nós temos dados que corroboram isso. Dados que mostram que 11% das pessoas na Alemanha sofrem de solidão,
24% na Itália, 37% nos Estados Unidos, 78% na China rural. E aqui no Brasil, nós temos esse estudo de Global Perceptions of the Impacts of COVID, que mostra que a solidão no mundo está em torno de 33%, no Brasil 50% se sentiu frequentemente ou ocasionalmente sozinhos. E quando a gente fala de solidão, é uma sensação subjetiva de que aquela relação não corresponde às nossas expectativas. Eu posso estar numa sala aqui repleta de pessoas, ou no meio do meu círculo familiar, rodeado de irmãos, de filhos e do marido, e não me sentir completo. Não sentir que aquelas relações estão correspondentes às minhas expectativas e sentir sozinho. Aí o estudo ELSA estudou longitudinal de saúde no idoso, com 4.431 participantes 50 a mais, mostrou uma taxa de solidão de praticamente 33%, sendo que desses 5% sentiu-se sempre solitário. E quais são os fatores de risco para você se sentir sozinho? Viver sozinho, morar em uma região com baixa renda ou uma instituição de longa permanência para idoso, estar numa fase da sua vida de situação de transição, aposentadoria. Quando a gente aposenta, a gente não tem somente capital financeiro, a gente tem capital social. Muitas das relações sociais que nós temos são estabelecidas no nosso ambiente de trabalho. Nós temos a situação que se eu pertenço a uma minoria étnica ou de orientação sexual, se eu estou no estado de saúde comprometido e que eu tenho algum grau de capacidade, se eu moro numa situação geográfica isolada como a China rural com 78%, se eu tenho acima de 75 anos, e se eu tenho alguma característica pessoal em ser um indivíduo mais introvertido que não consigo estabelecer ou manter vínculos. Mas, atualmente, nós temos um grande fator de risco, que é o uso do celular. E isso aqui é um acrônimo, CAGE, que a gente usa para testar risco de dependência alcoólica. E a gente adaptou isso para o risco de dependência do celular. Então, se você performa positivo para uma dessas perguntinhas, você está em risco. Então, C deriva do GUT. Você já sentiu que deveria diminuir a quantidade de tempo que você passa no seu smartphone? A de Hanoi. As pessoas já reclamaram da quantidade de tempo que você passa no seu smartphone? G de guilt. Você já se sentiu incomodado ou culpado pelo tempo que você passa no seu smartphone? E o E de eye-opener. A primeira coisa que você faz ao acordar é checar o seu celular. Se você respondeu intuitivamente positivo para uma dessas perguntas, você está no risco de dependência do seu smartphone. E como é que está o mundo? Em média, nós checamos nossos smartphones 221 vezes por dia. Isso dá, em média, 3 horas e 15 minutos por dia. No ano, isso chega a 1.200 horas por ano. 1/3 dos adultos checam seus celulares 5 minutos depois de acordados. E pesquisa em 2018, com 4.000 pessoas nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Austrália e Japão, mostrou que 75% das pessoas preferem comunicação por texto, mandar mensagens no WhatsApp e SMS, do que uma ligação. E quanto menor o texto, melhor. Quanto mais emojis, melhor. Bom, e aí nós temos os impactos da solidão. Por que a gente está falando da solidão? Porque ela determina uma série de impactos negativos na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa expectativa de vida. Sentir-se cronicamente sozinho corresponde à mesma coisa de você fumar meia carteira de cigarros por dia. Ou você não praticar exercícios físicos. E isso reduz a nossa expectativa de vida em cerca de 7 anos. E aí a gente tem que fazer essa. É fundamental em toda a nossa vida, sobre aquele momento que nós estamos envelhecendo. Nós nos sentimos só. Isso acontece ocasionalmente ou muito frequentemente. E aí, para a gente pautar a importância da relação social, vamos fazer um teste. Né? Pense numa pessoa que você gosta muito, mas que você não encontra frequentemente. Agora vamos pensar na última vez em que nós estivemos juntos,
como nós nos sentimos naquele momento. Agora pense com que frequência você vê essa pessoa. Vamos fazer a conta em quantas horas no último ano você passou com essa pessoa que te faz muito bem. Escreva esse número e deixe visível. Vamos fazer isso aqui. Se eu tenho hoje 40 anos e encontro essa pessoa uma vez por semana, por 1 hora, aos 80 anos eu teria encontrado essa pessoa 80 dias de 14.600 dias. Comparando com o tempo que a gente passa na frente de uma tela. Computador, smartphone, telefone. Pegando um americano médio. Ele passa em termos cerca de 11 horas por dia em mídias sociais. Isso dá dos 40 a 80 anos, 18 anos. Ou seja, 6.600 dias. Então eu passo 80 dias com uma pessoa que eu adoro, que me faz muito bem, que é meu melhor amigo, e passo 6.600 dias na frente do smartphone, na frente da televisão. Então dá para a gente entender porque a gente está vivendo esse momento de anomia social. Né? E existe um estudo que ainda está seguindo, que é o Adult Development, do Harvard, que é o maior estudo longitudinal de longevidade. Ele começou em 1940, pegando os alunos ingressos em Harvard e comparando com a população de baixa renda de Boston. E ele está continuando até hoje com os filhos, os netos. E o objetivo do estudo é pautar o que é que determina com que aquela pessoa se sinta feliz ao envelhecer. Envelheça de uma forma saudável. E a grande conclusão do estudo, depois de diversas análises, diversos corpos, é que a frequência e a qualidade do seu contato com os outros são os maiores preditores de felicidade. Se eu perguntar a qualquer pessoa aqui, a grande maioria, qual é o seu grande desejo, vai dizer, eu quero ser feliz. Então, se você quer ser feliz, comece a passar mais tempo com as pessoas que te fazem feliz. E aí, vamos comentar o outro capital da longevidade ativa, que foi o último introduzido, que é o capital do aprendizado continuado. O aprendizado continuado, o aprendizado ao longo da vida, está associado ao aumento da sua expectativa de vida, mas não somente da sua expectativa de vida, mas também da expectativa de vida saudável. Está associado ao maior capital financeiro. A gente vai entender a importância do capital financeiro, né? Que todos sabem. E mais do que isso, é uma necessidade que nós temos, uma oportunidade que nós temos, não somente de aprender, nos recapacitar, mas também aprender a viver essa vida mais longa. Porque ela está se descortinando perante os nossos olhos. Nós estamos aprendendo agora o que é importante para a população como um todo, que nunca na nossa história teve, de uma forma geral, condições de chegar aos 60, 70 anos, e hoje tornou-se o nosso destino. Nós temos que aprender a viver essa vida longa. E eu coordeno a Universidade Aberta da Terceira Idade, da USP assim para mais, nós temos vários estudos que respaldam a importância de você estar engajado dentro de uma atividade como essa. Então, os dados mostram a manutenção dos índices de satisfação com a vida e sentimentos positivos, a gente encara a velhice de uma outra forma, a avaliação da nossa própria trajetória de desenvolvimento, de compromisso com a sociedade, participando ativamente dessa sociedade, ponderação sobre o ideal de excelência pessoal, quem eu quero me tornar, o que eu quero me tornar, e, como falei, encarar o envelhecimento com uma perspectiva positiva. Mas a gente não pode falar de envelhecer sem falar do capital financeiro. E à medida que a gente envelhece, a nossa renda diminui. Ela fica pautada mais na questão de pensões do que do rendimento pelo trabalho. E nós temos que reconhecer que, à medida que a gente envelhece, os nossos gastos também podem aumentar. Então, nós temos que envelhecer fora do contexto de segurança financeira. Mas não é isso que está acontecendo. Dados da Associação Americana de Aposentados de 2024 mostram que 20% dos 50 mais nos Estados Unidos não têm economias para a sua aposentadoria. 61% não tem dinheiro suficiente para manter o seu sustento na aposentadoria. Isso gera um aumento da sensação de insegurança financeira. Somente 40% dos homens poupam regularmente.
e somente 30% das mulheres poupam regularmente. Existe um gap, uma diferença salarial entre homem e mulher. Aqui no Brasil tem em torno de 20%. A mulher para cuidar dos filhos, a mulher para cuidar dos pais, a mulher para cuidar do sogro e da sogra, e isso parte da carreira financeira dela. E esse vai ser um dos determinantes por que ela envelhece em pior estado de saúde. E aí não dá para a gente deixar de falar de trabalho. Mas o trabalho não somente uma visão financeira, mas o trabalho também com uma visão de propósito. E quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de uma população laboral que está envelhecendo. Então, dados do IPEA mostram que mais de metade da população em idade ativa terá mais de 45 anos em 2040. O número de trabalhadores mais velhos, 55 a 64 anos, era de 723 milhões em 2021. Estima-se que crescerá para 1,75 bilhão em 2050 e 1,218 bilhão em 2100. Nos Estados Unidos, 35% da força de trabalho era constituída por pessoas 50 a mais em 2022. E a participação de pessoas 50 a menos teve uma redução de 3%, enquanto que as 50 a mais aumentou 62% nos últimos 20 anos. Aqui no Brasil, dados do IBGE mostram 8.042 milhões de 60 a mais em 2024 trabalhando, quando era 4.934 mil em 2012. Dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2022 mostrou 13,4 milhões de 50 a mais empregados, um aumento de 2 vezes nos últimos 15 anos. Quando a gente olha esses números, a gente fala assim, nossa, está muito bom, está melhorando muito. Mas a gente vai ver um outro lado. Mas o que é que leva uma pessoa a querer continuar trabalhando? A gente pensa assim, nossa, eu vou me aposentar, eu vou viajar, eu vou curtir os netos. E a gente tem que pensar assim, será que eu vou viajar 30 anos? Vou ter recurso para viajar 30 anos? Será que meu netinho vai querer ficar comigo 30 anos? É muito pouco provável. Mas a gente quer continuar trabalhando primeiro, a gente necessita financeiramente. Nós não temos renda para nos manter somente com a aposentadoria. Mas também por capacidade que nós temos, a convicção que nós temos da nossa capacidade laboral. Nós somos produtivos. Nós temos condições de contribuir. Né? Conservarmos o nosso padrão de vida. A gente quer continuar fazendo as coisas que nós gostamos de fazer. Frequentar as nossas academias, viajar, né? Passear com os netos, mas também com uma satisfação pessoal e bem-estar. O trabalho faz parte de. Desde que nós começamos a trabalhar, ele entra primordialmente na construção do nosso eu. Quando você se apresenta a uma pessoa, eles vão perguntar a você, o que é que você faz? Ou você, independentemente, já diz, eu sou médico. Então, a sua profissão entra na sua personalidade. Entra nessa construção. Você quer deixar um legado. Não somente um legado financeiro, mas um legado de propósitos, do que você criou, de exemplos para as outras gerações. Você quer se sentir útil e você quer preservar suas relações sociais. Então, como eu falei, quando me aposento, eu não fico viúvo somente da minha questão financeira. Eu fico viúvo dessa parte importante da minha personalidade e eu fico viúvo das minhas relações pessoais. Mas, como eu falei, existe um outro lado. E esse outro lado, algumas pessoas já falaram aqui na apresentação sobre idadismo, está aqui mostrado nessa pesquisa Etarismo e Inclusão na Diversidade Geracional das Organizações, feita pela Labora em 2024, que mostra que 61% das empresas não adotam medidas para reter os 50 a mais. Teve um melhor, né? Em 2023 era 71%, mas 61% é muito grande quando a gente pensa em perspectiva social demográfica. Nós sabemos que mais de 25% da população brasileira é constituída por pessoas 50 a mais. 66% dos profissionais referem ter sentido idadismo na busca de empregos. 63% dos empregados
disseram que não há abordagem da diversidade geracional nas empresas. Quando a gente fala em ESG, nós estamos convidados antes de passar aqui, a gente passa da multa de patrocinador na vida do mundo. do ideal nenhum ninguém. Não. Nós temos que, a gente fala em inclusão de raça, de gênero, de orientação sexual. Não, era pra ter passado porque você tava na bom, não. Aí o cara vai pra casa, ele passou pra alguém, agora não falou quem foi. Tem vídeo que era de uma palestrante. Não, deve ser um vídeo na câmera. Não, é outro nome. Normalmente o viagem. Mas que é o nome. Ela não sei como ver porque tá ali. Deixa eu terminar. Não é isso. Isso é multigeracionalidade. Intergeracionalidade é fazer uma informações. Vou procurar na volta do livro. Estrutura que está organizada. 77% das empresas não têm iniciativas intencionais. Tem um vídeo aí que Somente em outro evento que a gente fez de outro andar também soltou. Mas a informação que foi dada que era para soltar na fala dela. Só que não deram espaço nem antes nem depois para falar. Ainda vi uma moça questionar, falou assim, olha, ela tá falando, eu não posso soltar o vídeo. Agora, quando ela terminar de falar, e o mestre de cerimônia der espaço, eu solto. Só que quando ela terminou de falar, o mestre começou a falar. Eu falei, não tem como soltar o vídeo. Então, tem que ser isso aí. E 88% que adotaram disseram estar satisfeitas com os novos modelos de contratação afirmativa. E aí eu fiz essa pesquisa, com esse programa coordenador da USP, que deveria ser efetivo, com 372 funcionários, e eles disseram que 93% tinham conhecimento do idadismo, 87% presenciou o idadismo, e 40% disseram ter praticado. Vocês vão ver que esse desafio explícito é um pouco relatado. Então, se 41% disse ter praticado, efetivamente muito mais o fez. Bom, os locais mais frequentes que eles presenciaram foram trabalho, pessoa forma de espelho, transportes, redes sociais e família. E 91% acreditou no combate ao evangelismo. Para mudar isso, nós temos que ter mudanças organizacionais. Bom, temos que aplicar a prática de modelos de gestão de saúde, introduzir indicadores de gestão de idade, preparar as lideranças para lidar com a gestão da idade, elas não estão preparadas, combater o preconceito etário dentro das organizações, aumentar a percepção do valor da diversidade etária como vetor de criação e inovação e gerar esses conflitos intergeracionais que acontecem. Acontece na família, com pessoas que se amam, vai acontecer em qualquer local que eu misturar idades e valores diferentes. E aí, o Boris falará amanhã para vocês, as empresas amigas de todas as cidades, o Age Frame, tá bom? Um conceito criado no Canadá, em que você pauta, deixa a seleção, não questionar sobre idade, ano de graduação, evitar questionamento sobre história salarial, evitar o uso de expressões idadistas como nativo digital, ter a existência de uma política interna atuante dirigida para a contratação de 50+, oferecer oportunidade de treinamento e progresso para todos, incentivar a mentoria bidirecional, o jovem mentorando o velho mentorando o jovem, tá bom? Aí não tem a questão de idade, oferecer opções de trabalhos flexíveis e políticas para a transição da aposentadoria que fazem. Datam desde 1970 a tentativa de adotar essas políticas que nunca foram adotadas. Mas também nós temos que mudar individualmente. Nós temos que perceber que para nos mantermos dentro de um ambiente de trabalho, nós temos que nos recapacitar. Porque o conhecimento que eu tive na faculdade não vai adiantar. Hoje em dia, as capacidades e habilidades requeridas estão mudando continuamente. Então, eu tenho que estar aprendendo continuamente. E esse é um capital importante. Mas, sobretudo, eu digo que é sentir pertencente. Não somente incluir, mas pertencente. Então, nós temos que ter um local de trabalho neutro em relação à idade, um ambiente que seja acolhedor, uma cultura pautada nessa sensibilidade à idade, um planejamento financeiro para vidas mais longas do trabalho, mas também o apoio ao cuidado, o fomento e o envelhecimento saudável.
Ou seja, o trabalho de dia, ele é e deve ser um agente promotor de saúde, um agente promotor de envelhecimento ativo e saudável, porque nós passamos a maior parte das nossas vidas no ambiente de trabalho. E um trabalhador, bem do ponto de vista mental e físico, ele performa melhor. E foi pensando nisso que nós criamos um programa de envelhecimento ativo na USP, otimizando condições para o envelhecimento com manutenção e melhoria das funcionalidades, oferecendo oportunidades para a saúde, participação, segurança e aprendizado continuado, pautado no custo de vida, trabalhando na USP entre anos 20 anos e 70, e exposto no programa auto-estudado. Nós temos cerca de trabalhadores e já temos um ambiente de recursos que nós podemos utilizar de forma a promover esse envelhecimento ativos. Só para mostrar aqui o perfil dos trabalhadores, 66% para entre 41 e 60 anos de idade. E a gente vai, obviamente, objetivar, nós objetivamos, modificar conceitos do envelhecimento, de vida saudável, afeta as organizações cíveis, promover a educação e recursos de vida e fornecer uma orientação financeira. E alguns dados. Nós temos aqui um momento significativo lançado para atividade física, somente 2 dados que eu trouxe, e um aumento significativo naqueles que tiveram uma redução do seu peso. Bom, e obviamente isso impacta positivamente na forma como eles vão envelhecer. Mas a gente não pode deixar de falar aqui sobre uma questão que já foi pautada, que é o idadismo. Tá bom? Então, queria que vocês se imaginassem aos 80, aos 90, entre 80 aos 100 anos. Né? Quais são as imagens que te vêm na cabeça? Pensando nisso, nós temos o conceito de idadismo que foi criado em 1969 por esse geriatra norte-americano chamado Robert Butler. Esse conceito, Butler, era que o idadismo é o ato de criar estereótipos ou discriminar uma pessoa, um grupo de pessoas, por elas serem ou parecerem diferentes. Posteriormente, esse conceito sofreu algumas transformações, algumas mudanças, né, e que incluiu não somente o caráter afetivo, cognitivo e discriminatório, então ele criou um caráter de estereótipos não somente descritivos, mas prescritivos. Então, quando a gente pensa na velhice, a gente pensa em quê? A gente pensa numa pessoa isolada, demenciada, doente, próxima do final da vida, deprimida. Mas a gente pensa também numa pessoa do ponto de vista comportamental. Como é que ela deve agir? Qual o comportamento que ela deve ter? Quais ambientes ela deve frequentar? Quais as roupas que ela deve usar? E isso, habitualmente, numa perspectiva negativa. E isso faz com que nós tenhamos essa imagem, uma imagem construída negativa dessa velhice do ponto de vista social. Tá bom? Então, nós teremos comportamentos discriminatórios. Na maioria das vezes, comportamentos implícitos. Mostra que você está muito bem com a sua idade. Não parece a idade que tem. Ou os 50 são os novos 40. Tudo isso é preconceituoso. Tudo isso mostra como eles imaginavam negativamente aqueles 50 anos. Ou como eles imaginavam negativamente uma pessoa da sua idade, eles atribuem que você está muito bem para a idade que você está, que você tem. Então, isso é o idadismo implícito. Tá bom? E o idadismo ele se expressa no nível micropessoal, a forma como eu encaro a minha velhice, a forma como eu percebo a velhice do outro. No contexto meso, a forma como essa velhice é retratada dentro da minha comunidade, nas mídias sociais, e no contexto macro. E aí nós temos 2 grandes instituições discriminatórias pela idade, uma e a outra que é a saúde. Eu sempre falei para ele que é 50 minutos. E aí nós temos vários impactos negativos da velhice, do idadismo. E eu trouxe somente um aqui, que é o mais contundente de todos, que é a redução da nossa expectativa de vida. Aquelas pessoas que têm uma percepção negativa da sua velhice têm uma expectativa de vida cerca de 7 anos e meio menor do que aquelas pessoas que têm uma percepção mais positiva da sua velhice. Isso decorre de vários fatores. Mas um deles é que aquela pessoa que percebe a velhice de forma positiva, que se conecta com esse eu daqui a 10, 20, 30 anos, ela vai ter atitudes protetoras em relação a esse eu. Ela vai se programar financeiramente, ela vai ter atitudes preventivas em relação à sua saúde,
ela vai adotar hábitos de vida protetores, porque eu quero proteger quem é você. Eu não me desvinculo pessoa que eu serei. Mas para isso, eu preciso olhar positivamente para esse velho que eu me tornarei. Né? E para isso, como eu falei, a gente tem que mudar essa percepção. E como é que a gente muda essa percepção individual do velho que eu serei? Eu gosto muito da frase dessa americana, que é uma pessoa com uma ativa em relação ao evangelismo, que é a Ashton Lepelwhite. Ela escreveu um livro que ela disse que somos todos idosos em construção. Nós estamos envelhecendo. Cada dia nós somos mais velhos, e nós estamos nos construindo, tá bom? E para isso, nós podemos adotar modelos. Modelos que não precisam ser a Fernanda Montenegro da vida, mas pode ser uma pessoa que esteja na nossa família. O Marco, que carrega o piano junto com o pai. E que nada melhor do que carregar um piano entre gerações. Fica mais leve, né? E mais agradável. Nós podemos pegar esses modelos dentro dos nossos amigos. Nós temos que nos conscientizar que a velhice ela não é única, ela é diferente. Cada um envelhece de uma forma. E nós temos que combater os estereótipos. E aqui tem esse efeito Baader-Meinhof, que é o seguinte: imagine, eu quero trocar de carro. E aí eu decido que vou trocar por um Subaru. Eu nunca antes percebi o Subaru na rua. A partir do momento que eu decido que eu quero comprar um Subaru, parece que para o inferno. Toda esquina eu vejo um Subaru. Será que esses Subarus não existiam ou a minha percepção não estava apurada? A mesma coisa em relação ao idadismo. O idadismo está estruturado, só que eu não percebo. Então não basta eu dizer que eu não sou idadista. Eu tenho que ser um anti-idadista. Eu tenho que levantar a bandeira. Dizem que para uma atitude mudar do ponto de vista populacional, é preciso que eu tenha mais de 25% do engajamento da população para que essa transformação aconteça. Nós temos mais de 25% dos 50 mais no Brasil. Por que não acontece? Porque o próprio 50 mais não se vê como o próprio velho não se vê como velho. O velho é sempre o outro. Né? Porque ele está imbuído dessa perspectiva negativa da velhice. E do ponto de vista, como é que a gente muda essa cultura? Como é que a gente transforma a sociedade dentista? Essa frase de Nelson Mandela, ele diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então a gente tem que educar. E por isso nós criamos essa campanha, junto com a Prefeitura de São Paulo, com o metrô de São Paulo, que surgiu de uma ideia. Uma ideia de que, à medida que a idade avança, as pessoas começam a se tornar invisíveis. Perdem o seu valor e a sua atenção. E surgiu a ideia de fazer uma campanha, um movimento de valorizar a idade. Porque ela carrega no sentido de experiência e senioridade. E pegar os 60 mais, ou mais, para mostrar o que essas pessoas têm a mais. E criar um manifesto. Porque se você tem mais de 60 anos, se você tem muito mais que 60 anos, você tem 60 mais experiências. Você tem 60 mais de 1.000 partos. Você tem 60 mais de 5.000 alunos formados. Você tem 60 mais de 1 milhão de quilômetros rodados. Porque se o tempo nunca valeu tanto, imagine quanto vale alguém que já viveu muito tempo. E aí nós criamos essa campanha, esse movimento, hashtag Sou Mais 60. E nós criamos essa campanha baseada nesses nossos modelos de envelhecimento. Pessoas do nosso dia a dia, que têm história, que têm propósitos, que querem se manter produtivas e que querem continuar transformando a sociedade. Essas campanhas foram vinculadas às estações de metrô, eles foram iluminados com as cores da campanha, azul, rosa e amarelo, para mostrar a diversidade e a heterogeneidade da velhice. Tá bom? E nós temos essa página na internet, que é um repositório de informações sobre o idadismo.
É uma campanha que foi adotada também por outras organizações, FUE ali, se quiser se engajar, se engaje. Nós viveremos, em média, 27.375 dias. Isso é importante, porque a gente pensa assim, eu ouvi 80 anos. Mas quando a gente pensa no contexto de dias, a gente verifica que não é tanto assim. E a gente começa a valorizar cada dia da nossa vida. E nós temos que pensar o que eu estou fazendo com cada um deles. Né? Ganhamos, em média, 30 anos de expectativa de vida, mas ainda somos os mesmos e continuamos vivendo como os nossos pais. E a gente encara a nossa vida nessa vida compartimentalizada, em que eu estudo, trabalho e me aposento. Mas a vida deixou de ser isso. Ela tem que ser encarada sobre essa perspectiva aqui, em que eu estudo, trabalho, volto a estudar, trabalho em outra situação, em outra capacidade, ou outra competência, descanso, faço trabalho, sabático, volto a estudar, volto a trabalhar, é isso. E nesse contexto, a vida é muito mais rica, porque ela oferece muito mais oportunidades de aprendizado e de crescimento. Então a gente tem que começar a se programar para esses 20, 30 anos a mais. Essa é a nossa grande revolução. E pensando nisso, Stanford, no Centro de Longevidade, está criando um novo mapa da vida, que está sendo mudado continuamente. E que hoje nós temos esses 10 aspectos. Otimizar as oportunidades de uma vida de 100 anos. As crianças nascidas hoje muito provavelmente atingirão 100 anos. A não ser que a obesidade as pegue antes. Não? Investir no futuro centenários para a gente ter os maiores dividendos, o duplo dividendo, o Peter Pan. Alinhar longevidade com longevidade saudável, diminuir aqueles 9 anos de diferença. Preparar para se surpreender com o futuro do envelhecimento. Nós estamos nos surpreendendo todos os dias. O Fórum 50 Mais é uma surpresa. Isso não seria possível há alguns anos. Entender que as transições da vida são um aspecto de um trauma. Aprender por toda a vida. Trabalhar por mais anos, com maior flexibilidade. Construir uma segurança financeira desde o início. Essas crianças, esses adultos, têm que saber da importância de poupar o capital financeiro. Reconhecer que a diversidade etária é positiva para todas as sociedades. E construir comunidades que estejam preparadas para a diversidade etária. E aí eu vou acabar com essa frase que é do Robert Bumper, no Idadismo, em que ele diz que retardar o envelhecimento e aumentar a longevidade é uma grande conquista intelectual, social e médica. Os termos que usamos para descrever as pessoas estão sob um grande escrutínio. Então é irônico que, ao mesmo tempo que começa a haver, para a maioria, um desdobramento do seu inteiro ciclo de vida, nós continuemos embebidos na nossa cultura de ter medo de envelhecer, manifestado por estereótipos e linguagens negativas que diminuem a verdadeira natureza do envelhecer e sua complexidade e tremenda variedade. Então nós temos que encarar nossa velhice sob uma ótica positiva. Não omitir os dados negativos. Nem tudo é bom. Mas existe muita coisa boa. E ela é complexa. Ela é rica. E ainda, graças a Deus, que a gente conseguiu ter 20 a 30 anos a mais. O que nos falta agora é não somente adicionar anos, mas vida a esses anos. Essa será a nossa grande revolução. Obrigado. Obrigado, Pedro. Foi muito enriquecedor. Acho que abre a mente para a gente pensar bastante sobre isso. Como é que a gente quer viver mais esses anos que a gente tem a mais, mais forte na nossa vida. Eu tenho algumas perguntas, fiquei bastante reflexivo sobre vários pontos. Eu vi também respeito do tempo também. Também. Graças a Deus já passou. Se você conhece, o navegador inclusive, Amanhã agora comentário sobre ele que saiu agora, é fantástico, é muito bacana. A Legião é nosso cliente
na Banvida também, na Saleiro Belog, e eu não sabia, mas ele vai fazer uma nova jornada agora, seus 82 anos, ele concluiu, chama Fraternidade, e ele costuma velejar o mundo, tem diversas jornadas, ele vai agora para a Sibéria com 8 jovens. E a Silvia, ela perguntou assim, o que está atribuído uma pessoa com essa idade ou a essa energia toda, a essa vitalidade? O que você acha? Isso é um pouco mais? Não tem também a parte genética? O que motiva essas pessoas no seu ponto? Nós sabemos hoje que a genética é responsável somente de 20% da forma como nós envelhecemos. Né? Depende de 70% a 80% decorre do ambiente e você se forma das opções das suas escolhas. Obviamente, quando a gente está acima dos 100 anos, a genética acaba subindo um aspecto muito importante. Mas até os 80, a maioria de nós, 82, 80 e poucos anos, escolhas é um papel predominante, é o fator predominante. Então, o que mantém uma pessoa como essa, né, querendo sair aos 80 anos e navegar em propósitos? Tem propósitos. Eu não sei se vocês assistiram, o que eu falando dos homens. Também tem um série industrial no Netflix. Por maior que sejam várias críticas em relação a outros dados da prisões, nós temos alguns aspectos que são extremamente reveladores. Um deles, essas pessoas têm propósitos de sociais. E aí existem várias formas de você tentar entender qual o propósito da minha vida. A população oriental faz um tentar encontrar a sua razão para viver. Então, não precisa ser uma razão, ou ficar agora no veleiro e partir para o alto. Não, se eu nunca fiz isso sozinho, de 80 anos, 40, eu fazer isso aos 60, 70, eu posso. Mas, habitualmente, se não foi a minha capacidade de treinamento, eu vou tentar encontrar algo que esteja dentro das minhas possibilidades. E como falei, não precisa ser algo transformador, pode ser algo transformador que não é possível. Porque algumas pessoas, ok, ir lá no mercado e pagar a melhor comida, eu passar o melhor tempo posicionando. E esses propósitos têm que ser reciclados todos os tipos de vida. E você pode ter diferentes propósitos. E você deve ter diferentes propósitos. Eu falei, a vida é complexa. Mas tem que ter um motivo para você experimentar todos os destinos da sua vida. Porque sem motivos para viver, a vida se torna mais difícil. Eu digo que esse navegador faz propósitos. Então, e aí, no final do texto, eu encontrei a sua oportunidade de doar o porquê. Porque todos estão com o mesmo objetivo. O objetivo de chegar ao automático. E não tem aí diferença de superioridade errada entre um e outro. Porque ele está contribuindo com a experiência dele, enquanto os outros estão contribuindo com capacidades que ele já não tem. Capacidade física. E, inegavelmente, diminui com a nossa. Obrigado, doutor Gil. Eu acho que um dos pontos que passou aí, abordou também, que é o tempo que a gente passa na tela versus o tempo que a gente passa com as pessoas que amamos, se leva em consideração o tempo que a gente passa com as pessoas que a gente ama durante a tela, ou nesse tempo de falar, nesse tempo de... É que existe um ponto. Eu participo de 1000 comunidades e estou interagindo com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Isso mostra que você tem pontos sociais. Isso mostra que você não é sozinho, você se sente só. O que os estudos mais recentes mostram é que a participação em grupos, desde que você tenha grupos menores, em que você consiga ouvir, que você consiga se manifestar e outra pessoa te ouça, isso leva a um aspecto positivo. Obviamente menor do que ser esse contato sexual. Nós vimos isso muito durante o Covid. Nós somos impostos no sistema de isolamento social. Obviamente, o uso das mídias sociais aumentou exponencialmente durante o Covid, mas nós sentimos individualmente a falta de estar em contato pessoal com a pessoa, de abraçar, beijar. Né? E isso é extremamente relevante, sobretudo no baiano. O baiano gosta muito de pegar e beijar e abraçar. Então, quando você é mais sociável, a ausência desses contatos
te torna mais vulnerável. Mas, desde que você participe de grupos menores, e que você possa falar, contextualizar, contar informações, ouvir ser ouvido, isso é menos impactante do que você simplesmente fazer parte do grupo, ter milhares de pessoas e ninguém te conhece, ninguém te ouve, e você não tem sua expressão valorizada. Uma outra coisa, em relação à solidão e vínculos sociais, é que nós acreditávamos antes da Covid que as vínculos sobre as relações não profundas, elas não tinham um impacto. Hoje em dia a gente sabe que essas relações menos profundas, elas também têm impacto. Sabe aquela coisa que chega no café e aí o cara que está do outro lado da mesa, o carcereiro, te cumprimenta, olha como é que você está, vem aqui, já tive discutindo. Ele não sabe o que é você, ele não sabe a sua vida, ele não sabe os seus problemas, mas ele te reconhece. Ele te diferencia do meio de uma multidão. Então, esse hábito de você ser reconhecido no meio de uma multidão te gera positivo. E esse aspecto positivo diminui o seu estresse. Esse estresse diminui a sua inflamação. E essa diminuição do estresse e inflamação diminui suas transformações genéticas, a gente vê a genética, e faz com que você envelheça de uma forma retarda o seu envelhecimento biológico. Muito bom. Obrigado. A gente tinha mais algumas perguntas aqui, mas eu vou passar depois que a gente está com o tempo estourado. Quem fez, se quiser deixar com o telefone, a gente se compromete a responder. Tá? Obrigado. Obrigado, Gil. Um abraço. Obrigado.